Glória a Deus por isso. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem tido cuidado, o Senhor tem nos abençoado. Eu sei que às vezes a gente olha para os testemunhos e fica com aquela de que hora que eu vou conseguir o meu? Eu tenho uma resposta para você nessa manhã. É mais rápido do que você imagina. E sabe o que é mais lindo disso? É que às vezes nós pedimos para o Senhor aquilo que cabe em nossas mãos. E Ele nos surpreende, fazendo infinitamente mais. Eu comentei isso no primeiro culto e vou falar de novo. Irmão, vai chegar o dia, viu, pastor Gustavo, que a gente vai ter que fazer a agenda para dar testemunho na igreja. Você crê nisso no nome de Jesus? Amém? Fala pro irmão que está do seu lado aí. Eu sei que você fala, pastor, eu sempre vi esse negócio. Por que fazer isso? Ninguém gosta. Problema seu. Fala para quem está do seu lado assim, já começou. Falar de você. Ai, glória a Deus. Ó, vamos orar antes. Depois a gente entra na palavra, a gente vai entrar no texto bíblico base. Mas eu queria te convidar a orar agora para pedir para que o Senhor fale conosco na manhã de hoje, no nome de Jesus, amém? Então, curve sua cabeça aí, feche seus olhos. Meu Deus, eu quero te pedir, Pai, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos para propagar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. E no nome de Jesus, que possamos sair daqui crendo naquilo que será falado, Pai. E para que a gente coloque em prática e haja uma mudança em nossa mente, e haja uma mudança em nosso coração e nos nossos pensamentos, Pai. Possamos, no nome de Jesus, fazer aquilo que te agrada, de acordo com as ordens do Senhor para as nossas vidas. Eu te peço, Pai, me usa como instrumento, no nome de Jesus. Pode dizer amém? Dia 6 de abril de 2013, era um sábado, quando um pastor dos Estados Unidos, com a igreja situada na Califórnia, ainda se trocava e-mails naquela época, mais do que os dias de hoje, ele emite uma nota para toda a igreja, dizendo, é uma notícia muito triste que eu venho passar para vocês, mas o meu filho, Mateus, tirou a própria vida. Como que a gente fica diante de uma notícia tão severa e caótica? Sabe aquela pessoa que você mais ama? Porque é esse o amor que tem os pais pelos filhos. Sabe aquele que você faria tudo? Você usaria até aquela expressão, não, por você eu mato e morro. De repente, tira a própria vida. Na sexta-feira, que antecedia o dia a qual aconteceu isso com Mateus, eles tiveram uma sexta-feira comum, normal e agradável até. Mas Mateus, desde quando nasceu, ele sofria severamente de problemas psicológicos. Ele tinha síndrome do pânico, ele tinha medo. Ele se sentia sempre tão mal, que mesmo à base de muitos remédios, aquela dor na alma se externava fisicamente. Que ele tinha dores pelo corpo, musculatura enrijecida, algo extremamente terrível. E esse pastor nunca deixou de cuidar do filho um dia, e ele esteve na igreja todos os dias. Mas um dia ele chegou para o seu pai e falou assim, pai, eu sei que eu vou para o céu, porque é então que Jesus não me leva. Já imaginou ouvir isso de quem você mais ama? Sabe aquele pastor, além de pastor, é um escritor. E logo após o teu filho ter tirado a própria vida, ele escreveu um best-seller chamado Uma Vida com Propósitos. É desafiador escrever um livro logo depois que perdeu alguém que se ama tanto, não é? E esse livro é uma espécie de desafio que ele escreve para todo cristão, de 40 dias, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, mesmo mediante dias difíceis e mesmo diante suas fraquezas. O nome desse pastor é Rick Ryan. A igreja dele, em Saudbeck, tem 30 mil membros. E logo que aconteceu tal terrível situação, esse pastor continuou pastoreando, cuidando, orando, ajudando, aconselhando, tendo tempo e ouvindo os irmãos. Ele não desistiu um dia sequer. Ele conseguiu
romper o desafio da dificuldade, da fraqueza, do dia triste. E com base no texto que nós vamos ler daqui a pouco, o tema da mensagem de hoje é: vencendo apesar das fraquezas. Isso só é possível por uma razão. Você consegue encher seu pulmão de ar agora? Está respirando? Deus tem nos guardado até o dia de hoje. E Ele é fiel para continuar nos mantendo de pé, mesmo quando nos falta o chão. Qual foi a última sentença declarada dentro do consultório que veio te abalar? Qual foi a última notícia ruim que veio e bateu na porta da sua casa falando: não dá mais? Meu irmão, no nome de Jesus hoje, nós vamos ouvir algo vindo da parte de Deus, da sua palavra. E nós vamos sair daqui transformados para a honra e glória do Senhor. Sabendo que, ainda que o dia seja mau, ainda que venhamos ser fracos naquele momento, Deus continua sendo Deus. Aquele que nunca nos abandonou, aquele que nunca nos deixou. Para o mundo, fraqueza é sinal de derrota. Mas com Deus, é uma oportunidade de ser manifesto a sua glória. E no nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida essa manhã. Segunda-feira é inevitável, mas ainda hoje, você será, em nome de Jesus, tocado pela graça, misericórdia e bondade desse Deus, ao ponto de sair daqui dizendo: eu vou vencer, mesmo que eu esteja fraco, e eu vou vencer para que manifeste em mim a gloriosa paz, poder e alegria que só podemos encontrar nele. Afinal de contas, meu irmão, ainda que os dias sejam maus e ruins, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor e são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito para a sua família, para a sua casa, e nada, nunca saiu do controle das mãos do Senhor. Vamos ler o versículo que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12, 9 e 10. Por essa coisa, eu supliquei ao Senhor 3 vezes para que Ele afastasse de mim. E Ele disse: a minha graça é suficiente para ti. Em algumas versões vão dizer: a minha graça porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Está sofrendo injúria, meu irmão? Está sofrendo calúnia? Está tendo problema dentro da sua casa? A dificuldade financeira, saúde? Eu desconheço, mas uma coisa é certa e eu tenho plena convicção: se glorie nessas coisas, porque a graça do Senhor te é suficiente, e no nome de Jesus, a presença dEle repousará sobre a sua vida e sobre a minha vida também, no nome de Jesus. Você crê nisso? Você fica feliz em saber disso? Glória a Deus. Hoje eu quero passar rapidamente 6 ferramentas para que a gente vença, apesar das nossas fraquezas, amém? E se você puder, tome nota dessas coisas, é bom, porque a gente esquece de tudo. Eu comentei no primeiro culto. Eu tenho que anotar as coisas, literalmente, ou num caderno, não é verdade, meus irmãos? Ou num caderno, ou no celular. Aí você pensa: ah, pastor, você é doido? Gente, eu chego no auge de esquecer de fazer uma coisa que minha esposa pediu. Você ri porque não é você. Mas sério, foi esses dias, foi ontem? Não, sexta-feira? Foi essa semana. Ah, mas todo dia tem um. Ai, minha esposa falou assim: ó, eu tô saindo para trabalhar, você faz um favor para mim, uma única coisa. Eu falei assim: faço. Ela falou assim: lava a louça.
Mas é sério. Eu estou falando de uma coisa tão simples, mas se eu não tomar nota, dá ruim. Eu olhei para ela e falei assim, deixa com o pai. Ué, vou lavar a louça e a casa. Irmãos, ela saiu, eu fui tomar banho. Aí entrei no banheiro, cantei meus louvores, me arrumei e tal, saí assobiando, como se o mundo todo fosse lindo, perfeito, maravilhoso. Fui pro trabalho, cheguei no trabalho, a mensagem chega. Você lavou a louça? O que eu disse naquela hora? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Fazer o quê? Mas toma nota que é bom e eu tenho certeza que vai ajudar você a guardar essa mensagem no nome de Jesus. 6 ferramentas. A primeira, decida mudar hoje. No livro de Tiago, capítulo de número 4, versículo 14, diz: vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Como uma tempestade que se inicia e de repente passa, assim também a nossa vida. Você tem garantia, plena convicção e certeza de que você vai estar vivo daqui a pouco? Não sabemos. E o Espírito Santo está nos convidando a agir hoje, já, agora. Temos que parar com essa mania de procrastinar as coisas, adiar, planejar. A gente é tão bom nisso, não é verdade? A gente sempre consegue planejar o dia, mas dificilmente a gente consegue executar o dia. Você não faz lá a sua listinha, às vezes? Mercado, lavar o banheiro, e não sei o quê. Chega no final do dia, o que você fez? Mexeu no Instagram. Não é? E aí a gente procrastina, quer ver só? Segunda-feira é o dia mundial de começar a... Todo mundo sabe. Quem falou, pelo menos, já está igual eu, nunca começou. E é difícil a gente executar tal fato. Agora, o que nós temos que entender é que precisamos romper isso de uma vez por todas. É necessário, assim como o amor não é um sentimento, mas sim uma decisão, nós também temos que decidir hoje, deixar de procrastinar e tomar uma atitude, deixar de planejar e começar a fazer no nome de Jesus. E o Senhor está dizendo para mim e para você na manhã de hoje, quer vencer mesmo mediante as suas fraquezas, decida mudar hoje. Que o Espírito Santo, no nome de Jesus, possa pegar seu coração e dar uma apertadinha de leve assim, ó. Para você não esquecer que hoje é o melhor dia. Ou melhor, hoje é o dia que Deus fez. Para nós mudarmos essa situação no nome de Jesus. Amém? Vai começar a mudar hoje? É uma decisão? Eu falei, amor não é sentimento, mas é uma decisão. Sabe por quê? Você precisa decidir amar. Você já viu porta de presídio? Tem um cadeião ali em Pinheiros. Quando você passa em dia de visita, tem uma fila quilométrica. São pessoas que decidiram amar aqueles que estão lá dentro. Tenta falar com uma mãe que tem o seu filho encarcerado, fala mal do filho para ela. O que acontece? Ela vai presa, por quê? Te matou. É ou não é? Quando nós amamos de verdade, ainda que a pessoa nos faça mal, a gente decide continuar amando. E a gente acha isso lindo. O problema é que para outras coisas nós não temos a mesma decisão. Não sei se já ocorreu com você, mas às vezes eu uso palavras, aconselho as pessoas sobre coisas que eu creio que elas vão começar a fazer. Mas quando acontece comigo, eu acho estranho porque é uma dificuldade para colocar em prática, não é assim? Chega um irmão para você e fala da saúde dele. Mal ele sabe que a sua está indo de mal a pior. Aí você fala, não, Deus vai mudar, vai transformar, vou estar orando por você. O irmão sai, e você? Qual foi o dia que você decidiu para melhorar de fato essa questão? Meu irmão, a mesma palavra que serve para um, deixa eu te falar, serve para todos. Porque quem escreveu foram homens envolvidos pela glória de Deus. Então, no nome de Jesus, primeiro, decida mudar hoje. Segundo, reconheça sua fraqueza, mas não se vitimize. A gente tem uma mania doida de sempre procurar um culpado, quando às vezes o culpado sou eu. Reconheça a sua fraqueza, mas não se vitimize. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de
Deus. 1 Coríntios 15:10 fala: pela graça de Deus sou o que sou. É um reconhecimento de Paulo, sabendo o que ele é, mesmo mediante dos seus medos, limitações e falhas. Ele reconhece isso. Mas em nenhum dos dois versículos ensina a você procurar um culpado ou se vitimizar por conta daquilo que você está vivendo. Me conta uma coisa. Quando você vai no hospital, você entra no consultório e fala para o médico: o que eu tenho? Adivinha? Hã? Ou você conta o que está te acontecendo? Ou seja, você não reconhece que você está com uma dor? Você não reconhece que você está com uma limitação? Ah, doutor, estou com dor de estômago, e isso está deixando eu ruim, estou ficando com falta de ar, e eu não estou me alimentando bem. Você tem que contar o motivo de você estar lá dentro. E você reconhecer que você está com um problema de saúde. E sabe o que é mais legal disso? É que depois que você conta as coisas para esse médico, você não fala para ele. E sabe o que é o culpado? Você. Faz? Mas me parece que quando nós estamos na nossa casa, ou perto dos nossos, eles tomam a culpa. E você é uma vítima. Vou mandar mais uma. Olha a pessoa do lado. Fala assim: faz beicinho, não, bebê. Na grande maioria das vezes o culpado não é quem está sentado ao lado ou deitado na mesma cama, mas nós mesmos. E ainda que isso não seja devido a uma plantação, entenda, tudo coopera para o nosso bem. Tem a ver com o propósito e o chamado que Deus tem para a tua vida. Reconhecer é uma das ferramentas para vencer, mesmo com suas fraquezas evidentes. No nome de Jesus, meu irmão, que você possa reconhecer, mas não casse mais um culpado hoje. Quer mudar isso? Entregue nas mãos do Senhor. Amém? Terceira. Entregue sua dor na cruz. E o texto em Romanos 6, 12 e 13 vai deixar evidente: não deixem o pecado reinar. Lamentações, capítulo número 3, versículo de número 40, diz o seguinte: examinemos todos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Na grande maioria das vezes, nós, seres humanos, quando vamos entregar uma angústia, entregamos para quem não se deve. A gente sabe que existem pastores abençoados dentro da igreja, homens e mulheres que podem nos aconselhar e nos ajudar durante aquele período de fraqueza, de perturbação, de dificuldade. Mas para que a gente se abre? Para o colega de trabalho que nem a Deus serve. E que tipo de conselho você vai receber nesse momento? Um dos piores. Eu ainda acompanho os jovens da igreja, a gente ajuda e tal, mas durante 10 anos praticamente eu fui da liderança dos jovens. Naquela época era mais adolescente do que jovens. Glória a Deus por isso. E eu me lembro que quando eu sentava com algum deles para perguntar: o que você está vivendo hoje? O que está acontecendo com sua vida? Porque a gente sentia que estava um pouco deslocado, um pouco longe. O que está pegando? E adivinha qual que era a reclamação número 1, o desconforto número 1 de todos, sem exceção. Adivinha? Obrigado pela interação. Brincadeira. Sabe qual que era a reclamação deles sempre? Ah, pastor, eu gosto tanto da Maria Joaquina. Mas ela nem olha para mim. E desabava. Você achou que era o quê? Estou sem dinheiro? Meu pai dá mesada? Não. É o lado sentimental, emocional deles. Eles afloravam ali, colocavam para fora. Mas quando não chegava até mim, para quem que eles desabafavam isso? Para o amigo lazarento, enviado na escola. Aí ele chegava e falava assim: mano, a menina não está me correspondendo, o que eu faço? Qual que é o conselho que ele tinha? Pega a outra. Era isso. E isso acontece porque na grande maioria das vezes nós não entregamos, não pedimos conselho e não colocamos aos pés do Senhor, na cruz do Calvário, na beira do altar, em suas mãos, os nossos medos e limitações. Meu irmão, o homem é
caído, sua natureza é terrível. E dependendo do amor, do sentimento, ou até mesmo o que ele está vivendo na casa dele, o aconselhamento é abandona, sai, larga, vai embora, some. Até porque na grande maioria das vezes nós nos conectamos com dores e não com a alegria das pessoas. Estudando marketing digital eu aprendi o seguinte, que se você quer fazer um anúncio bom, não fale coisas boas, mas conecte as pessoas com o seu fracasso, com uma realidade zoada, e elas vão entrar nesse anúncio. Exemplo, você vai ficar rico em uma semana. Pode ser que até por curiosidade. Agora olha a diferença. Você está cansado de não pagar as suas contas em dia. Olha os irmãos já falando assim, eita, Deus falando. Você está com dificuldade, porque a sua geladeira está parecendo uma balada. Só tem luz e fumaça. Seus problemas acabaram. A gente se conecta mais rápido com a dor. E o mundo, irmãos, ele está disposto a terminar com esperança e sonhos. Mas o Senhor a levantar o caído do pó, mudando sua circunstância e transformando a sua mente e o seu coração. Quem quer ser transformado por esse Espírito Santo, por esse Jesus? Leve a ele seu temperamento, traumas e medos. Muitas vezes queremos resolver com força própria, mas só há verdadeira cura e libertação quando levamos a cruz. O Senhor está disposto a curar as nossas vidas hoje, os nossos sentimentos, limpar traumas, nos tirar do lamaçal do medo. Mas para isso, leve a Cristo Jesus. Amém? Quarto. Dependa da graça de Deus. Paulo pediu o livramento por 3 vezes, mas ele ouviu: a minha graça te basta. Dependa da graça de Deus. 2012, eu e minha esposa tivemos o maior presente que um ser humano pode ter. Vindo dos céus mesmo. A Amandinha nasceu. Coisa linda, gente. Olhei a Sofia hoje, até lembrei dela, né? Que filho de crente, parece que já nasce enraizado o negócio dele, né? Eu estava aqui adorando, cantando, ao Rei dos Reis consagro. Quando eu olhei para o lado, a Sofia está assim. E esse foi um presente que Deus nos deu, que foi a Amanda, hoje com 13 anos, para honra e glória do Senhor. Vivendo o sobrenatural de Deus, tem sido bênção, aleluia. Mas eu lembro que em 2017, eu olhei para minha esposa, e aí, vamos ter outro? Vamos. E engravidamos. Mas, um certo dia, fomos fazer o ultrassom e tivemos uma notícia triste. O embrião não evoluiu, o coração não está batendo. E ela teve o primeiro aborto espontâneo. As mulheres que têm conhecimento, já passaram por isso, sabem o quanto é doloroso. Não só psicologicamente, mas fisicamente. Porque tem que passar por uma cirurgia chamada curetagem. É horrível. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos continuar. Vamos embora. A gente tinha acampamento, né? Fazer, dos jovens na época. Nossa, mas vamos embora. A gente é novo. Vamos embora. 2019, mais uma vez, acontece tal surpresa. A Kelly engravidou. Glória a Deus, aleluia, bênção. Mas mais uma vez, em um ultrassom, nós tivemos a mesma notícia. Ficamos um pouco mais abalados dessa vez, porque era a segunda vez de uma tentativa que, por conta da expectativa que nós criamos, tivemos uma frustração. Mas passou. 2023, dezembro de 2023, eu lembro como se fosse hoje, a gente estava sentado na sala, a Kelly foi para o banheiro fazer o teste de gravidez e... grávida. Agora vai. Lembro até hoje que a gente até ligou, pastora Paulinha, pastor Gustavo, a gente ficou feliz na hora, comemoramos, choramos, gritamos. Glória a Deus, e a gente teve um final de ano gostoso. Foto com beijo na barriga, mão na barriga, e não sei o quê. Aleluia! Dia 14 de janeiro, a gente foi fazer ultrassom com mais 2 pastores que foram com a gente. Pastor Felipe, a pastora Vanessa. Chegamos no ultrassom, nem lembro de foi, mas era longe, né? Chegamos para fazer ultrassom, entramos na sala, a médica começa a fazer lá, atender. Ela falou assim, nossa, eu tenho uma notícia boa para vocês. São 2. Falei, vai, estourei agora. Mas depois veio uma preposição dizendo assim, ó, mas espera,
Os embriões não evoluíram. E não tem batimento cardíaco. Foi um mês mais ou menos depois disso, só que foi feito o processo de curetagem, mas eu confesso que dessa vez, meus irmãos, eu perdi o chão. Eu fiquei muito mal. Abaladíssimo psicologicamente. Eu me lembro que um dia eu saí de manhã para trabalhar, era um sábado, não vamos esquecer disso, ali na Barra Funda, eu ia atender um cliente para apresentar um apartamento, e eu estava lá sábado, 9 horas da manhã. O cliente era às 10, meu celular tocou, vibrou, gritou. Eu não vi, eu só fui dar conta que eu estava dentro do carro chorando, meio-dia. Isso porque o pastor ligou para mim, estava ajudando muita gente nessa época, né, como sempre, a sair daquela situação. Aí então eu voltei em mim, mas sabe quando você fica zero de... Você fala assim, não, eu queria, sei lá, morrer. Eu estava nessa vibe, junto com a minha esposa, horrível. E eu me lembro que, para isso acontecer, a gente foi agraciado por uma vaga no Hospital da Mulher. E lá a gente estava perto já de ser chamado para uma fila de fertilização in vitro. Fizemos todos os exames que existem no mundo. Nenhum deu nada. Tudo perfeito, normal, nada. E aí eu lembro claramente que um dia que eu fui orar a Jesus, falei assim, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas me dá uma resposta, por favor. E o Senhor falou assim, ó, vocês não precisaram da fertilização para engravidar. Eu posso. Mas entenda que a sua porção já foi dada. Será que a gente está disposto a ouvir tal frase e continuar caminhando? Saber que a porção do Senhor já chegou sobre sua vida. Deixa eu te falar, Deus não deve nada para a gente. Jesus não deve nada para a gente, porque quando a gente devia tudo e não tinha mérito em nada, Ele morreu na cruz do Calvário por nos amar. Ele não te deve nada, irmão, nada. Mas Ele não deixou um dia de amar a sua vida, de cuidar de você. E quando você falou, as minhas pernas ainda estão aguentando, me trazendo, deixa eu te falar, isso era um engano, porque nem suas pernas te aguentavam mais. Quem te sustentou nas mãos poderosas, em sua destra forte, que nunca desanima, foi o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está doendo? Está difícil? Sabe o que você tem que fazer? No nome de Jesus, permaneça em Cristo para renovar a sua mente e coração. Não é isso que vai estar escrito em Romanos 12:2, a transformação pela renovação da mente? Não é isso que está escrito em Filipenses 4:8, ocupe a mente com o que é puro, com o que é puro, ocupe a sua mente com tudo que é digno de louvor. Entenda, meu irmão, que Cristo não apenas perdoa os seus filhos quando eles pecam e erram, mas Ele também transforma. Cristo é o responsável por moldar a nossa mente e o nosso coração. Mas é nossa responsabilidade buscar a sua presença. Qual foi a última vez que você pegou na Bíblia para orar? Que eu peguei. Qual foi a última vez que nós nos dedicamos a jejuar por apenas amar a santa presença de Deus? Na grande maioria das vezes a gente faz isso, pedindo algo, alguma coisa. Não está errado, não é isso que eu estou dizendo. Mas qual foi a vez que você esteve perto de Deus por simplesmente querer estar perto dele? Me parece que nos dias de hoje, cada vez mais a gente tem menos tempo. As coisas estão dominando o nosso dia, quando na verdade quem tinha que ser dono de tudo é Deus. Quem tinha que ser dono de todas as coisas, porque apenas somos mordomos e mais nada, é aquele que tem nos dado todas as coisas. O maior inimigo não é muitas vezes aquele que está do lado de lá, mas o maior inimigo de nós mesmos, muitas vezes, é aquilo que está dentro de nós, ou seja, eu. Então, no nome de Jesus, tome nota, mas coloque em prática hoje. Volte para os pés do Senhor, se arrependa das coisas que você fez, peça a misericórdia dele sobre a tua vida, e no nome de Jesus,
renove a sua mente, os seus pensamentos e o seu coração. Leia a palavra em tempo e fora de tempo. Busque ao Senhor e clame sem cessar. Ah, pastor William, você faz tudo isso todos os dias? Não. A nossa natureza é caída e pecaminosa. Mas eu creio que no dia mau, a destra do Senhor continuará nos sustentando. No dia de dificuldade, ainda que a gente venha murmurar, mas onde eu estava tinha cebola roxa. O Senhor vai continuar te preservando, mandando, se for preciso, maná do céu. Mas no nome de Jesus, não deixa que as coisas deste mundo te corrompa e te jogue para longe dos caminhos do Senhor. Amém? E por último, a sexta ferramenta é fortaleça-se na comunhão e sirva aos outros. Gálatas 6:2 diz: levem os fardos uns dos outros. Saiba que o Cristo que nos consola nos manda para consolar outros. Acabou. Som. Pastor Rick Ryan não parou no meio do caminho, mas ele usou aquela experiência que ele teve como testemunho. É impossível esconder as cicatrizes e glória a Deus por isso, porque as marcas servem para exaltar o nome de Deus. Sofri, doeu, mas passei e Deus me curou. As marcas que você tem são para manifestar a glória de Deus e a presença dele por onde quer que você vier passar. Você vai olhar um dia para uma pessoa com o mesmo problema parecido que o seu, e ainda que o seu não tenha sido resolvido por completo, Deus te dará o bálsamo necessário para derramar sobre a vida de outro irmão. Certa vez eu me peguei perguntando o seguinte: por que é que eu estou vivendo tal coisa? E aí uma pessoa vinha pedir oração, exatamente por aquele problema que eu estava vivendo. Eu tenho certeza que Deus vai te levantar no nome de Jesus. Você tem que fazer a sua parte. Você lembra como que foi com Lázaro? O Senhor chega até ele a notícia: o seu amigo, vai ser chamado de seu amigo, está morrendo, precisa de uma visita, uma intervenção sua. E o que Jesus faz? Abandona? Não. Mas ele tinha cumprimento de outras responsabilidades. E é claro que nisso existia um propósito. Não é tudo que coopera. Depois de 4 dias o Senhor chega naquele lugar. E por que isso acontece? Claro, para que seja manifesto a glória poderosa e sobrenatural do Senhor Jesus. Ele chega, a palavra de Deus nos diz que ele chora. E ele poderia muito bem, já que o sepulcro estava fechado, falar o seguinte: Miguel, arranca a pedra daí. Gabriel, derruba esse negócio. Ou ele tocar e virar pó. Mas a primeira coisa que ele faz é dizer para aqueles que estão naquele lugar: tirem a pedra do lugar. Meu irmão, o que é natural é para mim e para você. Tudo que foi falado aqui somos nós que temos que fazer. Mas o sobrenatural, trazer vida ao que estava morto, meu irmão, isso aí é com aquele que é dono da vida, da morte, de todas as coisas. Não é o nome dele que está acima de tudo? Então, faça o que tem que ser feito, porque o nome de Jesus está acima do divórcio. O nome de Jesus está acima das brigas e do caos dentro de casa. O nome de Jesus está acima de todo e qualquer problema financeiro. O nome de Jesus está acima da depressão. O nome de Jesus está acima do câncer. O nome de Jesus está acima da morte. E nesse nome, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Ele é o Senhor. Você pode aplaudir o nome dele? Grupo de louvor. Sabe, eu desconheço os seus problemas, as suas limitações, os seus medos. Mas saiba que tudo que você está vivendo hoje tem propósito do Senhor. Para você, para sua casa e para sua família. No nome de Jesus, tão somente cresça. Creia para você vencer num período de fraqueza que você está vivendo. Eu tenho certeza que o que você está passando, toda essa bagunça, vai ser usado ainda pelas mãos de Deus para mudar a história de outras pessoas. Não é isso que encontramos na Bíblia? Histórias de vários personagens dentro de tantos livros
para edificar a vida daqueles que conhecem essa palavra. Quantas vezes ouvimos coisas sobre a palavra de Deus, ou lemos até mesmo em sua palavra, e nos identificamos com aquilo que estava acontecendo ali com aquela pessoa. Quem nunca se identificou com Josué? Quem nunca se identificou com Abraão? Quem nunca se identificou com Esther? Quem nunca se identificou com tantos homens e mulheres e suas histórias? Deixa eu te falar. Tem um William precisando ouvir isso, William. Tem um Maicon precisando ouvir esse Maicon. O Senhor vai usar a sua vida como ferramenta de transformação na vida de outras pessoas, no nome de Jesus. Você crê? Decida mudar hoje, meu irmão, no nome de Jesus. Se coloque de pé. Eu quero orar por você agora, no nome de Jesus. Som. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer pelos meus irmãos que estão dentro dessa casa, Pai, que estão através do celular, de um computador, televisão, pela live, que ouviram a Tua voz, e eu creio, Pai, que guardaram em seu coração tudo aquilo que foi ministrado. Afinal de contas, é possível vencer, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas situações, e no nome de Jesus, nada e ninguém vai roubar isso que recebemos na manhã de hoje. No nome de Jesus eu declaro, Pai, um tempo de novidade, não por conta do que receberemos ainda, do Teu favor, mas por conta daquilo que já recebemos, que é a Tua palavra, que é a Tua vida, que é a Tua presença, que é o Teu Espírito Santo Consolador. Obrigado, Pai, e que nada tenha capacidade de tirar isso de nós, hoje e sempre. Amanhã, meu Deus, é um dia inevitável, mas eu creio que será um inevitável para a honra e glória do Senhor, porque nós teremos a nossa mente mudada, o nosso coração moldado, e no nome de Jesus, eu sei que o Senhor é muito melhor que qualquer outra coisa, um remédio, uma cirurgia. O Senhor é maior que todas essas coisas, e no nome de Jesus, nós vamos caminhar crendo que vamos vencer para a honra e glória do Senhor, mesmo mediante o deserto, mesmo mediante fraquezas, mesmo mediante tempestades e tribulações, porque eu creio que isso é mais uma oportunidade para engrandecer e externar o poder do Senhor sobre as nossas vidas. A Tua graça nos basta, e o Seu poder, Jesus, o Seu poder, Senhor, se aperfeiçoa no período de fraqueza e mais difíceis da nossa vida. Eu te agradeço, Pai, e te peço no nome de Jesus, fica conosco e nos ajuda, Pai, a continuar essa jornada para a honra e glória do Teu nome. Você pode dizer amém? Eu quero, antes de começar esse louvor, falar só mais uma coisa. Talvez você tenha entrado aqui hoje pensando que não existe mais esperança para a tua vida e para o que você está vivendo. Talvez até agora há pouco tua vida era totalmente controversa, a palavra do Senhor, e você vivia uma angústia, falando: eu tenho um vazio no meu peito que nada supre. Deixa eu te falar, existe um nome que Ele acessa o nosso coração e Ele supre todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Sabe esse vazio que você tem no seu peito? Tem um homem que pode preencher, e o seu nome é Jesus. Talvez esse vazio ainda se expanda, porque você fala: sequer eu pisei na igreja um dia, mas já ouviu falar sobre as grandes coisas que Ele fez e faz. Deixa eu te falar, Jesus quer ser o seu Senhor hoje. Ele quer mudar a tua realidade, a tua história, não só sua, mas da sua casa e da tua família. Se você sente que isso queima no teu peito, é para você, agora é a hora de pedir ao Senhor: Senhor, me perdoa pelas falhas, me perdoa pelo desvio, me perdoa por estar afastado, mas no nome de Jesus me recebe de novo, como o Senhor recebeu um dia um filho pródigo em seus braços naquela ilustração. Que o Senhor possa, meu Deus, no nome de Jesus, tomar conta de tudo e controle da minha vida. Se você entende que isso é com você, você só vai fazer um gesto, irmão. Aonde você está, você vai levantar a sua mão. E o Espírito Santo, que alcança tudo e a todos e não tem barreira alguma, levanta o mais alto que você puder. Não é para exposição, mas para dizer: Senhor, toda fraqueza, e eu quero ser dependente da Tua glória, eu quero ser dependente da Tua misericórdia. E no nome de Jesus, um pastor vai ir até você, vai pegar na sua mão e vai orar contigo, meu irmão. E hoje começa a ser escrito uma nova história sobre a sua vida, no nome de Jesus.
Os pastores, procurem quem está com a mão levantada no nome de Jesus, orem por eles. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim. E é sobre isso. E que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Dos santos, No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Tua presença. Tua presença é o meu prazer. Vai isso bem forte. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu Declara isso mais forte. Tua presença. Se você puder, erga as suas mãos e declare isso no nome de Jesus. Aleluia. Tua presença. Tua presença é meu prazer. Tua presença. No Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença. é o meu Declare isso, só Tua graça. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. Aplauda e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só Tua graça nos basta, Jesus. E a Tua presença é o nosso prazer, Senhor. Eu creio que nós vamos sair daqui nessa manhã transformados pelo poder e agir do Teu Espírito Santo, Pai. E não será mais uma vez, mas será a última vez no nome de Jesus. Porque nós não vamos retroceder, não vamos recuar, mas no nome de Jesus crer naquilo que foi pregado e que está escrito na Tua palavra. Essa é uma verdade sobre o Senhor e aquilo que o Senhor tem para nós. E eu declaro no nome de Jesus que a partir de hoje a nossa alegria não estará mais atrelada a coisas, aquilo que o Senhor pode nos dar, mas a nossa alegria estará atrelada ao dono de todas elas, e que pode fazer tudo e desconhece o impossível, Pai. No nome de Jesus, eu te peço,
leva os meus irmãos de volta para os seus lares em paz. E que nada e ninguém venha roubar a porção que o Senhor entregou no dia de hoje. No nome de Jesus. Diabo, eu quero dar uma ordem para você agora. E uma ordem pelo poder que é no nome de Jesus Cristo. Se você plantou alguma coisa na casa dos meus irmãos, pega tudo que é seu e vai embora agora no nome de Jesus. Você não tem legalidade e muito menos poder para sustentar coisas a respeito dos meus irmãos. Porque na cruz do Calvário foi derramado sangue que mudou a nossa história. E no nome de Jesus não foi só para nós, mas para toda a humanidade. Pois está escrito, nos é revelado, que por amor incondicional, o nosso Pai entregou o seu Filho, o seu único Filho, para que aquele que nele cresce não viesse perecer, mas herdar a vida eterna. Então, no nome de Jesus, demônio e inimigos da nossa alma, tira tudo dessa casa agora que é seu, tira tudo que é dessa família agora que é seu, tira tudo que você soprou esses ouvidos e sai daí agora no nome de Jesus. Repete comigo assim, ó. E a paz, que excede todo entendimento, irá estar sobre a minha vida, minha casa, minha família, meu trabalho e aonde pisar a planta dos meus pés. Você comemora e aplaude o nome do Senhor.